Primeiro eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui, tá? Porque de alguma forma contribuíram com o nosso projeto. Não é uma coisa que a gente costuma divulgar muito, mas algumas ações a gente acaba fazendo aí pelo meio do caminho e enfim, dessa vez eu chamei vocês, tá? Uma outra coisa que eu não falei, claro que vocês podem gravar, podem fazer aí stories, só não divulgar o conteúdo todo, tá? Mas enfim, tá? Fica livre aí para fazer algumas gravações. Então eu agradeço aí todos vocês por estarem aqui conosco hoje, tá? Esse relatório que eu fiz questão de disponibilizar para vocês, ele tem um valor alto e eu não digo só o valor financeiro. Sim, ele tem um preço e ele não fica por menos de R$ 10.000. Esse relatório, já que ele é feito em 4 partes, né? Então tem a primeira parte, que essa é a principal que eu vou dar para vocês, e para os nossos clientes a gente faz a atualização semestre a semestre para que algum contexto seja ajustado e essa releitura seja de responsabilidade nossa, tá? Eu vou dar o conteúdo mais grosso para vocês, então eu fiz um relatório um pouco diferente, eu tive que fazer algumas modificações para que ele também ficasse um pouco didático e não só um relatório mais chato, né? Mais técnico. Então a gente colocou algumas coisas, fez um resumo geral para que também não se torne um curso e isso durasse 4, 5, 6 horas como a gente como a gente faz algumas lives, né? Então não é para isso, tá? Eu vou seguir um escopo. Algumas partes eu realmente vou ter que ler para vocês, tá? Mas a gente vai sempre apresentando isso de uma forma ah, bem, bem fácil de absorver, tá? E aí a gente vai construindo isso passo a passo para que nós possamos chegar no final com um contexto geral, né? E abordado cada tema sem fugir deles, tá? Então esse resumo é bastante importante, deu um pouquinho de trabalho para fazer, porque a ideia aqui é não só passar nossa visão de mercado, né? Mas também resumir o que nós estamos vendo e o que nós faremos durante esse ano de 2022, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, além de molhar a boca e beber um pouquinho d'água, é justamente, é justamente é, falar um pouquinho de 2021, porque tudo o que nós estamos vivendo no ano de 2022, ele começou no mínimo em 2021, tá? Claro que nós sabemos que se for o contexto pandêmico, né, o cenário volta um pouquinho mais, tá legal? Bom, eu acho que eu não preciso fazer um disclaimer com vocês, tá? Logo de começo, mas sim, eu vou acabar fazendo para que isso não possa ser usado de prova contra mim, tá? Então, esse relatório foi produzido pela NO2T utilizando análise quantitativa comportamental, que é o que nós fazemos, entre o dia 15 de dezembro de 2021 e o dia 25 de janeiro de 2022. O relatório não é um call de compra ou de venda, mas é uma ferramenta de estudo que será utilizado internamente por nós, né? E por esse motivo não tem o objetivo de ser imparcial nas nossas afirmações, tá? Então todas as informações contidas nesse material envolvem conhecimento e opinião dos nossos profissionais, né? Inclusive eu, e todas as nossas crenças estão compiladas nesse documento, tá? Então esse não é um material
imparcial. O resumo de 2021, né, o ano de 2021 foi marcado por um dólar alto, como era esperado. Tivemos a sua máxima alcançada no primeiro trimestre, também como esperado, né, no mês de março, dia 8. A máxima foi o 5.882,5 e erramos por 93 pontos e meio, ou seja, né, um erro de 1,5%. Após a efetivação dessa máxima anual, né, o dólar também fez um recuo que era previsto, e a nossa expectativa era perto de 4.898. Na verdade, o número era esse, né? A nossa expectativa era o número de R$4.898. E o dólar voltou até 4.896. O nosso erro foi de 2 pontos de dólar, ou seja, 0,0004 de variação percentual, e essa foi a mínima do ano de 2021, né? R$4.896 milésimos de reais, ou seja, 4.896. Bom, em 2021, o assunto que estampou as manchetes foi a pandemia, né? Evento natural iniciado em 2020. Esse foi o contexto geral do ano subsequente, 2021. Todas as decisões econômicas estavam ligadas diretamente ao assunto pandemia. A Covid mostrou que líderes políticos não sabem lidar com decisões difíceis e não são capacitados para isso. E o resultado disso, né, foi bastante evidente. Basta olharmos os resultados desastrosos, né, de todas as economias consideradas avançadas e evoluídas. Tá? O medo se instalou na sociedade e de conhecimento que esse sentimento nos leva ao comportamento instintivo, né, de sobrevivência, levando a uma fragilidade cognitiva e o desespero, onde qualquer das possibilidades de ajuda faz com que abracemos essa oportunidade. Então, nesse estado, a sociedade se torna vulnerável a qualquer tipo de manipulação, o que acabou acontecendo para nós, né? Os países foram quase unânimes em suas decisões, noticiaram e propagaram que as soluções eram limitadas, e os políticos é que tinham essa solução, né? Que poderiam resolver a nossa vida. Entre pessoas comuns e os líderes políticos, existe pouca diferença. Essa diferença são na maioria, né, estão na maioria na iniciativa privada. Né, é um consenso que os líderes são pessoas que indicam a direção de um grupo e tomam as melhores decisões. Isso é o que o povo comum vai falar e os líderes vão fazer questão de enfatizar. O que existe de verdade é que líderes assumem a responsabilidade de um possível fracasso, né? De uma decisão equivocada ou errada, enquanto as pessoas comandadas não querem esse tipo de responsabilidade e as consequências negativas que traz esse cargo, né, de liderança. Embora as consequências positivas são cobiçadas, né, as negativas fazem as pessoas se afastar desses cargos de liderança, e por isso temos tão poucos líderes, né, e confiamos a nossa vida na mão deles. Então acumula sobre os líderes de bons países, de boas empresas ou qualquer outro grupo que tenha sucesso, né, e sirva como um modelo para outros grupos, o fato de que os líderes foram inteligentes e tomaram as melhores decisões dentre as possíveis. Entretanto, as responsabilidades do fracasso de um país, de uma empresa ou de qualquer grupo organizado também deveria usar essa mesma régua.
né, ou não. Se o sucesso vem das boas decisões do líder, né, então o fracasso também deveria ser do líder. Então, é notório que há muito mais empresas falidas que empresas de sucessos. É evidente que temos muito mais países pobres do que países ricos. Temos mais humanos com modos de vida próximo aos neandertais do que de um homem sapien norueguês, não é? Então, bom, como todos já devem saber, né, a Noruega aí é simplesmente o país com maior IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo. Então, essa comparação parece muito extrema, mas é o que a gente conseguiu ver durante esse período. Então, é fácil concluir que líderes, né, não são os mais sábios. Logo, não são eles os donos das melhores decisões. Porém, é comum seguirmos a massa, né, a grande quantidade de povo, né, o instinto, e depositar todas as esperanças em um salvador ou um grupo de salvadores, como foi colocado para a gente. O povo depositou toda a esperança, né, nos sábios políticos e o resultado, pelo que parece, não foi muito bom. Bom, as pessoas morreram, a rede de produção e de escoamento foram paralisadas, a demanda dos produtos essenciais continuou e aumentou, né, com a parada do ser humano. Parecia que ia diminuir, mas as pessoas não param de comer, as pessoas não param de fazer absolutamente nada, né, principalmente quando a gente olha a, a, os luxos, né, modernos da nossa geração. Então foi criada uma escassez de produtos por incompetência e, e resultados não poderia ser diferente, não foi? Então a gente sabe que parando linhas produtivas causa escassez, com a escassez o valor sobe, o preço sobe, o que era para valer uma moeda agora vale duas, ou seja, o dinheiro passa a valer menos. Os líderes tiveram uma brilhante ideia, né? Produzir dinheiro para sanar a alta demanda por moeda. E aí a gente põe tudo isso num caldeirão no futuro, né? O que a gente está colhendo agora. Então, com a parada das linhas de produções, a consequência direta é que a queda do produto, do produto interno bruto, e a diminuição de oferta, o aumento de demanda em produtos essenciais, com o agravo do medo que a população ficou e o instinto de sobrevivência que levou as pessoas a estocarem tais produtos, né, criando um ciclo de escassez e pouca oferta e mais demanda, e isso se tornou um ciclo vicioso. Então a gente tem a inflação, que é uma consequência direta da tentativa de reparar um erro, né, a fuga de capital. Com isso, é preciso aumentar os juros para que o investidor ainda mantenha investimentos no país para evitar a fuga, né, da indústria ou a sucatização da indústria de cada país, né? Então, o grande problema dos juros é que os financiadores do governo ganham e os governados, aqueles que depositaram as esperanças nos seus líderes, são os que pagam na forma de impostos, que evidentemente aumentaram e terão que aumentar. Então, no Brasil, tivemos todas as consequências possíveis, né? As redes de produções e logísticas foram paralisadas, assim como as pequenas empresas que são responsáveis por
uns 54% dos empregos formais no país. E o que vimos foi um caos sem precedentes, causada por decisões políticas, e o resultado, mais uma vez, foi aquele esperado, né? Em um país de terceiro mundo, o caminho mais seguro é retirar os investimentos, né? Então, para uma economia mais segura, como os Estados Unidos. E o dólar é o primeiro passo para isso, né? Afinal, a gente não vai investir direto nos Estados Unidos, mas sim comprar dólar aqui já é investir nos Estados Unidos. Então, comprar dólar é, é um investimento, é investir, né, na maior economia do mundo, os Estados Unidos. E a alta procura por essa moeda só agravou a situação do Brasil, que ao tomar medidas populistas, nos colocaram em um risco fiscal. Então, deixar dinheiro no nosso era uma conta bastante fácil de fazer. O risco Brasil não era equivalente a esses juros, né? Então, o Brasil se tornou um péssimo produto, né? A saída mais fácil para aquela situação ali era se dolarizar, porque a gente sabia que o dólar iria subir. Não tinha uma outra alternativa, né? Principalmente porque os Estados Unidos é um bom país para se lidar com crise, né? Então ele tem um histórico bom. Deixa eu não pular aqui alguns assuntos e reorganizar aqui para vocês. Bom, nesse caso, né, a gente entra na expectativa. Deixa eu falar sobre a expectativa. A expectativa de 2022. Então esses slides, tá, pessoal? Depois eu vou passar para vocês aí um PDF com eles para que ele tem bastante informação que ajuda a formar toda essa ideia que eu estou pondo para vocês e relativamente, claro, né, que tem a nossa opinião envolvida, tá? E bom, e esses slides serão bons para vocês olharem aí no futuro e saber um pouquinho, lembrarem um pouquinho, né, a gente tá, do que a gente tá falando nesse momento. Bom, o período de 2022 é um ano eleitoral, como vocês já sabem, tá? Então, no Brasil vai ser esse tema, né? O pano de fundo vai ser isso. E no mundo, por incrível que pareça, ainda é a pandemia, então muito está se falando de passaporte, enfim, né? Então todas as reivindicações que tem do povo com os seus líderes nesse momento, tá? E por mais que tenha sido revogado alguns desses passaportes, o tema ainda se trata de pandemia, principalmente porque as consequências é sobre a pandemia, né? Então, nesse momento, tudo que os políticos podem fazer é prolongar a pandemia e estimular o medo novamente, né? Convencendo as pessoas de que todas essas medidas foram acertadas para não comprometer a recondução ao poder. Com o apagão de liderança que tivemos no mundo, tudo que restou foi a consequência. Não por acaso, com poucas exceções, o PIB mundial desabou em 2020, fez uma recuperação acima do esperado em 2021, que em nossa humilde opinião foi
um crescimento artificial estimulado por políticas de estímulos, como distribuição de dinheiro para a população e os aumentos de juros. Então, estímulos econômicos são métodos paliativos, né, que dão uma sensação de solução, né, mas os efeitos são mais psicológicos do que práticos, né? Países que possuem dívidas pequenas e superávites anuais até poderiam distribuir e fazer uso desse ato político. A matemática é bastante simples, seja para países, né, empresas ou pessoas, se gastar mais do que ganha, vai ter que trabalhar mais para honrar essas dívidas. E toda dívida será paga com acréscimo os juros, né, que a gente está vendo aumentar nesse momento. Em momentos de dificuldade, diminuir o custo seria o melhor remédio. E o mundo fez justamente o contrário, né? Eis que os próximos anos estaremos com esse tendão de Aquiles bastante exposto, tá? Que vai refletir sendo inflação e juros, então é uma coisa que a gente está repetindo bastante, mas é justamente o que nós vemos como o grande tendão de Aquiles econômico, né? Os países vão ter que começar a lidar com isso, né, e com essas consequências que foram geradas. Então, o coronavírus está sendo o grande vilão desde março de 2020, pelo menos é o que dizem os chefes políticos, as mídias, os economistas, e continuará sendo, né? Enquanto as economias não retornarem o estado de pré-pandemia ali de 2019, vai ser esse, né, a desculpa dada para toda essa dificuldade econômica que os países começam a passar nesse momento. Então é difícil até acreditar que a normalidade esteja próxima. A pandemia continua sendo um belo pano de fundo, principalmente a cada inverno aí que chega no seu país, né? A cada cepa, o assunto volta aos holofotes com a propagação do medo e o discurso salvador. Então, tudo isso se repete novamente pelos líderes, pelos chefes, pelos políticos. Então, quando falamos em pré-pandemia, não é apenas um indicador, né? Então, 2019 não é apenas um indicador, um comparador, né? Temos que voltar ao estado natural de todos os indicadores, inclusive os comportamentais. Então, pesquisas revelam que ainda estamos tomados pelo pânico e temente pelo futuro. Então, tem até uma pesquisa da própria Pfizer falando sobre isso. Então, não podemos esquecer o quanto os bancos centrais interviram em suas economias, assim como não podemos esquecer que a saúde mental no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo, está comprometida. Então, qualquer vírus é capaz de parar a humanidade a partir de agora, porque nós mostramos esse tipo de fragilidade para os nossos líderes. Então, será possível, então, o mundo voltar para o mesmo patamar de 2019? Então, lembrando que a gente não está falando só de um indicador econômico, né? A gente não está falando só de PIB, de inflação, de juros, principalmente na nossa visão, tá? Então, lembrando que a gente faz uma análise comportamental das coisas, então, uma análise comportamental do mercado, e o mercado são pessoas. Tá? Então, por isso que a gente está falando muito do aspecto psicológico, né? Então, tanto a gente fala de aspecto mental, de emocional, enfim, e as pessoas acabam esquecendo disso no geral, tá? Mas hoje é o que acontece. Nós estamos super medrosos, a gente está super temente, né? A gente está tomando uma vacina atrás da outra, enfim, tá? O problema psicológico ele se agravou. Então, será que se voltar só as economias voltarem ao patamar de 2019, será que realmente o mundo volta para o mesmo estágio?
Então essa é uma pergunta interessante para a gente fazer nesse momento, tá? E a busca agora não é tentar responder essas perguntas, né? A gente só está colocando em xeque para que nós trabalhemos em cima desse tipo de situação e desse tipo de contexto. Então, no ano passado, né, nós vimos os movimentos favoráveis não, ao desestímulo monetário com a retomada do PIB mundial. Porém, temos um descompasso, já que houve ações no sentido de frear o aumento de juros, enquanto a inflação continua em passos largos, né? E mesmo assim, parece que o mundo não andou, tá? Então, os juros, o PIB e a inflação são indicadores que no ano passado eles realmente tiveram uma resposta, mas e aí? O mundo mudou, tá? Então, não parece, né? Então, a gente não conseguiu ver essa resposta do mundo voltando ao patamar de 2019. Bom, sobre crises, né? É uma outra equação a ser resolvida, né? O que estamos vendo já, é, e que já estamos vendo, né, alguns reflexos disso, é a crise energética na China. Então, a segunda potência mundial econômica está passando por problemas a qual não conseguimos medir a sua real gravidade, porque é China. Porém, um acordo com a Rússia revelou um sério problema e a Europa Ocidental já sentiu um gostinho dessa fraqueza chinesa, que também é uma fraqueza europeia. Então, os aumentos abruptos do gás natural, né, nos últimos anos. Então, não por falta de produção russa, a Rússia continua produzindo a mesma coisa, mas por um concorrente de peso, a China. Então, colocou em xeque a autonomia energética da Europa, mostrando uma grande dependência da Europa com a Rússia. Então, alguns países, como a França, já cogita a possibilidade de uma nova corrida por fontes nucleares, né? Então, eram tão a favor aí da energia totalmente limpa. A Alemanha ainda continua com essa posição, mas a França já está revendo esse seu conceito, tá? Então, eles já falam em uma nova corrida aí por pontes nucleares. Então, a dependência europeia do gás russo também põe a Europa em uma possível intervenção, né, da Rússia na Ucrânia. Então, será que a Europa teria coragem de engrossar a voz contra o país que o aquece no inverno? Ou abriria a mão de um inverno quente para lutar do lado dos ucranianos? Então, essa é uma outra equação que servirá como pano de fundo na geopolítica do velho mundo, né, da Europa. E claro que o inverno tá para acabar e essa situação ela vai tomar um contexto um pouquinho diferente, né? Porque a Rússia não vai ter tanto poder de barganha quando o inverno se for. A crise hídrica no Brasil é uma preocupação também, né? Não só para nós, como para todo mundo. Se o nível de chuva se mantiver nos mesmos patamares de 2021, o Brasil, por ser um país produtor de commodity, vai enfraquecer ainda mais a Europa, né? Já que à medida que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia se agravam, também aumenta o risco de que a crise hídrica, influente nas condições dos países europeus,
europeus, né, na corrida de commodities, né? Na Europa, a Rússia é uma grande produtora de energia, agro e metais, né? Um dos maiores fornecedores de trigo, enfim, né? Então, se nós tivermos problemas com commodities, em produção de commodities, né? A Europa vai se ver cada vez mais na mão da Rússia, que também é uma grande produtora de commodities lá na Rússia, tá? Então, o conflito militar pode forçar os países europeus a impor sanções à Rússia, o que levaria o Putin a uma retaliação contra o bloco europeu, justamente na energia, né, atacando na energia, já que são o que a Rússia é o maior fornecedor de gás ali da Europa, e também de alimentos, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessa situação, porque tem tudo a ver com o Brasil, né? Então, alguns efeitos colaterais ah, pode, pode ter alguns respingos aqui, alguns positivos, outros negativos, né? No caso do Brasil, se tiver esse problema de commodity, né, automaticamente a gente coloca a Europa num checkmate lá com a Rússia, tá? A gente também precisa falar um pouco, né, dos Estados Unidos, porque a gente está falando de dólar, enfim, né, a moeda do, do país, do país que, que, que tem a maior economia do mundo, né? Então, a economia americana é a mais importante do mundo. E para o câmbio brasileiro, sem dúvida, também é a grande bússola que vai nos nortear. Assim como todo o mundo, os Estados Unidos enfrentam as duras consequências da gestão durante a pandemia. É um país referência em lidar com crises, né, como a gente já disse antes, mas dessa vez não fez nada diferente dos outros. As consequências também não são diferentes. A crise de abastecimento, a gente viu a inflação chegando a 7,5%, né? E uma grande necessidade agora no aumento de juros, embora com muita resistência por parte do Fed no começo aí da crise, mas agora parece que vai ser o jeito, né? Em 2022, a inflação americana já passou os 7% nos Estados Unidos, a mais alta desde 1982, superando até mesmo a crise de 2008, o subprime, né? Ou qualquer período aí anterior, ou qualquer crise nas últimas 4 décadas, né? O contexto econômico americano vai se somar com o contexto nacional brasileiro, e isso não parece um cenário muito bom. Agora vamos falar sobre o país que mais importa pra gente, né? O Brasil, né? O Brasil terá 2022 bem desafiador, como todos nós já percebemos. Nós somos um país base e grande dependente econômico das commodities. Isso nos deixa no meio da pirâmide nesse momento, já que após uma grande crise, as commodities é o bem mais precioso, né, para a superação das crises. Então, crescer nesse ambiente hostil será difícil por vários problemas adquiridos de última hora, mas que já é um comportamento dos governos brasileiros diante de todas as crises que a gente teve até hoje, né? Então, políticos populistas que acarretam em um grande endividamento, logo um problema fiscal ainda maior, embora sejamos um grande produtor na área de commodities e que podemos ser beneficiados por um possível conflito militar na Europa, também temos a política econômica americana que poderá influenciar de modo negativo, né? Então, se os juros por lá começarem a subir, sabemos que essa pode ser a vacina contra a inflação americana, e esse ato tornaria os Estados Unidos um lugar bem atraente, né? Muito mais atraente para os investidores, né? E não paramos por aí. Em 2022, também temos as eleições
estaduais e federais. As federais, lógico, são mais importantes no contexto nacional e que naturalmente torna um ano que gera medo nos investidores, né? Então, esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos pode fazer com que a gente tenha aquela evasão de capital que já mencionamos anteriormente. Então, dentro desse contexto, já, já, já podemos imaginar que os Estados Unidos é um bom lugar para fugir, né? Então, para os investidores a colocarem seu capital, principalmente quando um ambiente onde o investidor, no caso o Brasil, se torna instável, né? Então, se juntar esse contexto eleitoral com a alta dos juros americanos, temos uma bela receita para a alta do dólar também, né? Então, a gente junta aí a instabilidade, né? Esse movimento instável que é um ano eleitoral no Brasil e um aumento de taxa de juros americana, já que a inflação lá está subindo muito, então não tem para onde eles correr, eles vão ter que aumentar a taxa de juros, tá? Claro que o investidor não vai deixar o dinheiro parado aqui no Brasil, né? Então a gente tem aí a taxa de juros, inflação americana e eleições para olhar ao mesmo tempo, né? E antes mesmo que as propagandas e os ataques se intensifiquem entre os presidenciáveis, e aí a gente tem forte o Lula e o Bolsonaro, né? Então, enfim, nós vamos enfrentar um inverno, então a estação que as crises respiratórias se intensificam, período que historicamente temos mais internações e mortes por causas respiratórias, tá? Então, nesse terceiro trimestre, o assunto Covid vai voltar às manchetes para o uso político. Talvez ele não seja mais um problema de fato, mas ele será usado e aparecerá nas manchetes para o uso político. E é provável que nesse momento tenhamos uma variante que se destaque por sua infecciosidade, ou até algum que, que se destaque por letalidade, tá? Mas o fato é que ela será usada durante esse período eleitoral, né? Então vale lembrar que com o passar do tempo o vírus tende a ser mais infeccioso e menos letal às pessoas, né, ao hospedeiro. E a variante Omicron é uma evidência dessa evolução, tá? Talvez esse seja um dos temas mais complexos e polêmicos no momento, e aí eu estou falando já das vacinas, né? É um fato que após a criação das vacinas, o número de mortes caíram. Em contrapartida, as infecções aumentam a cada variante, justamente pelo fator variante, né? Então, nos levando a um consenso que vacinas não impedem infecções. E na briga política, esse será o dado mais relevante, né, e motivo para pedidos de restrições durante o período eleitoral aos que têm um viés mais coletivista, né? Então, não esqueçam que estamos no meio de um período eleitoral e qualquer dado da pandemia será usado contra os adversários, tá? Então, seja eles dados a favor ou contra os lockdowns, seja eles dados a favor ou contra o governo, tá? Eles serão usados. Então, esse tema Covid e o tema pandemia, ele estará presente na nossa vida, por mais que os outros países já estejam numa outra pegada, tá? Em outras ocasiões, né, tivemos a oportunidade de mostrar que no Brasil o inverno é um grande vilão para o sistema público de saúde, com destaque aos problemas respiratórios nessa época, né, vide Telegram, que sempre a gente dá um jeito de postar. E essa informação tem uma ligação direta com as narrativas políticas de defesa e ataque ao atual governo. Certamente será manchetes de jornais, né, que tem o real poder de movimentar a bolsa, tá? Isso é
É um fato. Então, sobre o dólar, né? O dólar tem a função de ser um pêndulo de risco da Bolsa de Valores e em anos eleitorais é o jeito mais eficiente para se manter equilibrado e mitigar os riscos sem fazer aportes externos, tá? Esse ano o que não falta é pano de fundo que pode trocar a todo momento e cada contexto vai definir um cenário diferente, onde a observação também será de variáveis diferentes. Como carro-chefe, temos as eleições no Brasil e a retomada da economia mundial com a problemática comum, né, como a inflação e juros. Nos Estados Unidos, mais do que nunca, vamos nos manter atentos na política monetária, principalmente no que se refere aos juros. O aumento dos juros torna os Estados Unidos ainda mais atraente, o que pode gerar uma enorme evasão de capital, que naturalmente elevará o dólar. E em ano eleitoral brasileiro, isso agrava a situação cambial do Brasil de um jeito bastante expressivo, né? Então, com a alta dos juros americanos, com a alta dos juros americanos, o nosso caminho também é tornar o Brasil competitivo por esses investidores, né? E aí a gente tem que fazer a mesma coisa, elevar os juros para controlar o câmbio e a inflação, né? Então, Selic a 15% em 2022 me parece bastante razoável, né? O que seria ideal para os bancos e também os correntistas, né? Então, lembrando que no ano passado nós também cravamos a, a inflação, né? A inflação acima dos 10, tá? E cravamos a Selic a 9%, que era o que merecia ser no começo do ano, né? Terminou ali em 9 e pouquinho, mas a gente já acha que isso está defasado, tá? Então, Selic 15% em 2022 para a gente é bastante plausível, porque os Estados Unidos provavelmente vai mexer na sua taxa de juros, né? Tornando assim o país muito mais atraente para o investidor. Mas o que acontece com o dólar afinal, né? Quais as apostas? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque não podemos supor que o dólar é simplesmente o ativo antagônico do Ibov. A perspectiva do investidor e o prazo que ele investe pode mudar essa resposta sobre essa correlação negativa entre os dois ativos. Então, cabe a nós entrar nos detalhes para traçar não só um cenário, mas vários, para poder identificar o momento, ou seja, né, olhar o pano de fundo alinhado ao contexto e os patamares. Então vamos considerar duas possibilidades, tá? Então vamos considerar dois mercados diferentes em 2022. Então vamos considerar duas possibilidades. Um é o mercado normal, um mercado tranquilo, um câmbio em cenário tranquilo, tá? Então quando eu falar normal, tranquilo, vocês sabem que significa a mesma coisa, tá? Possibilidade 2, um mercado estressado, um mercado conturbado, um mercado agitado. Vamos passar a pensar no mercado aí com essas duas perspectivas. Então, é daqui que iremos partir para montar o contexto operacional ou a consciência situacional para o ano de 2022. E para quem teve outras aulas, principalmente a de risco, né, sabe já do que a gente está falando, né, do contexto operacional ou consciência situacional. Com as variáveis que conhecemos até o mês de janeiro, então podemos concluir que o movimento do dólar americano tem tudo para fazer uma onda e meia, levando em consideração um pano de fundo interno apenas, tá? Para cada trimestre. Então,
reparem que a gente só vai considerar pano de fundo interno nesse momento. Tá? E nós vamos utilizar 4, porque a gente está falando de trimestre. Tá? Então, o primeiro contexto, né, seria a realização de lucro das posições compradas de 2021. Tá? Infelizmente, alguns de vocês também não tiveram a aula de risco e aí não viram a gente falando isso muito antes aí do mercado acontecer. Né? Lá em 2021, a gente falando dessa grande queda até bom, vocês vão ver os patamares que a gente falou. Mas a gente falou ali em 2021, né, dessa queda no primeiro trimestre. Então não é novidade aí para ninguém. Graças a Deus a gente tem aí algumas pessoas, tá, que estão aqui, estiveram conosco, tá, para provar que nós fizemos essa previsão. Tá? Então vamos lá. A primeira, né, esse primeiro contexto seria a realização de lucro das posições compradas de 2021, porque a gente sabia que o mercado tinha terminado ali bastante comprado, tá? Em ponto de exaustão. Isso para o primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, nós vamos adotar um outro contexto, tá? A precificação de um possível surto pandêmico ou uma variante de inverno brasileiro, tá? Então, é esse o contexto que a gente já está pondo lá na frente, no segundo trimestre. No terceiro trimestre, a gente adota que o contexto mais relevante é a queda na curva do surto de inverno, tá? Que deve acontecer ali em maio, junho. E no quarto trimestre, a gente vai adotar as eleições do Brasil como o contexto desse período, né, nos últimos 3 meses. Então, sendo assim, pegamos nossos suportes e resistências que vocês estão vendo na tela, e construímos um gráfico, né, para compor nossa consciência situacional em um mercado tranquilo, que vamos chamar também de mercado normal. Tá? É natural observar o gráfico que a nossa atenção se volte, para os topos e fundos. Tá? Então vamos falar sobre eles. Então vocês conseguem visualizar que o 5.140 é o menor suporte nesse cenário de câmbio normal e o 5.580 é o maior preço que nós temos nesse cenário. Tá? E esses são patamares importantes que vão nos alertar quando o dólar vai virar preocupação para o importador e o exportador. Para nós, é o sinal de que algo está começando a sair do controle e devemos reavaliar o contexto. Tá? Então, esses dois pontos, o 140 e o 580, tá? Eles são pontos de alerta onde nós precisamos reavaliar o contexto que nós estamos vivendo. Tá? Então, quando chegar a hora, é isso que nós vamos fazer. Então, as janelas operacionais desse contexto são espaços que existem entre um suporte e uma resistência ou um conjunto deles. Tá? E ao traçar todos os suportes e resistências num gráfico, observamos esses espaços, né, que tendem a ser voláteis.
Então, como vocês podem ver, todos aqueles preços, né, todos aqueles valores, enfim, como você queira chamar, quando a gente traça eles no gráfico, é isso que nós teremos, né? Então é essa aparência que nós teremos. Então, podemos observar no mínimo 4 janelas que abrem possibilidade de trabalhar com operações mais longas. Tá? E são elas, né? Então, a janela 1, que eu não nomeei, tá? Mas ao falar aqui os valores, vocês vão entender quais janelas são, e a gente está basicamente traçando de cima para baixo. Tá? Então, a janela 1, que é o 5.580 ao 5.477. A janela 2, que é do 5.477 ao 5.354. A janela 3, que é o 5.320 ao 5.343. E a janela 4, que é o 5.213 ao 5.166. Tá? Então a gente consegue ver essas janelas a partir dos números que foram colocados no primeiro momento, né, para um mercado de câmbio tranquilo. E ao colocar no gráfico, nós conseguimos já enxergar partes do que será o contexto Brasil. Então, as janelas são em ambos os sentidos, na compra e na venda, como podemos ver. Algumas janelas são melhores, ou outras não tão melhores, né? Não tão boas. Mas, no geral, é isso que tende a acontecer no mercado tranquilo ou normal, como vocês queiram chamar. Tá? Um câmbio em cenário estressado, né? Então seria uma maravilha aí se o dólar fosse fiel às nossas análises o tempo todo, né? Mas não contamos com essa sorte. Então temos que lidar com o imponderável e, para nossa alegria, sabemos que existe o cenário de estresse. Tá? Nesse contexto, o medo é o fator que mais potencializa os movimentos. Tá? Pode ser uma má notícia de risco fiscal, por exemplo, ou um princípio de guerra também. Tá? Mas o medo está sempre envolvido no nosso câmbio de estresse. Felizmente ou infelizmente, estamos acostumados com isso no Brasil. Né? Em ano de eleição, pode ter certeza que teremos muitas manchetes de jornais que farão o dólar mudar de preço, né? Mesmo com a B3 fechado. É por isso que também nos preparamos para o cenário de estresse. Né? A consciência situacional é importante para saber exatamente onde estamos e quais os riscos da nossa posição e qual é o contexto que estamos inseridos. Sem isso, não sabemos quando um cenário favorável se torna desfavorável, ou o inverso, né? Quando o desfavorável se torna favorável. Então vamos ver quais os patamares prováveis de um mercado perturbado. Né? O procedimento adotado é igual ao que fizemos no cenário com o câmbio tranquilo. Observamos o ponto máximo e o mínimo, e claramente são bem diferentes de um mercado controlado. Tá? Os patamares são, né, o 6.428, muito diferente do 5.580. Então, claramente, o mercado
fugiu do controle para chegar nesse patamar, tá? Já que ele tem que marcar máximas dos anos anteriores, tá? Então tem que superar aí 21 e 22, ou 20 e 21. O 4.669 é um patamar que todos nós gostaríamos de ver, o dólar lá, né? Mas são tantas as coisas boas que deveriam se somar que custa acreditar que ele vá nesse ponto. Entretanto, essa possibilidade é real e existe. Basta que a precificação tenha sido no ano anterior. Guarde muito bem isso. Se formos surpreendidos por uma grande queda no dólar, não será uma surpresa. Será apenas um desenho de contexto, porque precificaram um ano antes, tá? E aí o mercado é manipulado, é controlado, enfim, tá? Mas é bom sempre saber disso. Então, para visualizar as janelas desse contexto, novamente traçamos todos os patamares de estudos, né, em um gráfico e podemos observar onde há maior possibilidade de retração, pullback, né, a volatilidade, ver a volatilidade, né. O contexto de estresse também nos mostra 4 janelas de oportunidades, das quais 2 ganham destaques por estarem em posições claramente compradora e acima de todas as janelas do cenário normal. Tá? Então, nós temos a janela número 1 do 6.428 com o 6.017, a janela 2 do 6.017 ao 5.526, a janela 3, que vai do 5.388 até o 5.077, a janela 4, que vai do 5.961 até 4.961, com o 4.733, tá? Não 5, eu falei 5.961, mas não é. É 4.961 com o 4.733. Mas e agora, né? O que faremos com cenários diferentes, com janelas diferentes, ou algumas diferentes e outras entrelaçadas, né? Não esqueçam que estamos falando de contexto operacional, tá? O objetivo não é adivinhar o mercado ainda, mas sim saber como o mercado pode se apresentar e onde vamos estar em cada interação com ele. Com o que nós vimos, já somos capazes de reagir em um mercado tranquilo ou estressado. Se o dólar ficar muito volátil, né, naturalmente ele vai fugir do que nós convencionamos de normal e vai tocar os gatilhos que nos alertarão de que é hora de nos prepararmos para um mercado de muito medo e euforia. Sendo assim, nós já sabemos que ele está passando de um mercado normal, natural, tranquilo, para um mercado estressado, um mercado eufórico, um mercado medroso e perturbado. Agora que temos consciência de toda a situação, sabemos o que é um mercado tranquilo ou um estressado, podemos olhar isso tudo junto para compreender como ele se relaciona, para a gente afinar mais essa leitura, tá? Porque o contexto nós já fizemos a previsão. Então temos um gráfico
composto com dois contextos e percebemos que entre si tem uma correlação positiva, né? Eles andam alinhados sempre para o mesmo lado. Esse comportamento tem uma ligação direta com o descolamento entre os sentimentos entre os pessimistas e otimistas. Então podemos dizer de uma forma bem simplista que um mercado tranquilo é tudo que o governo quer e um mercado estressado é tudo o que os grandes precisam. Então uma coisa é o que o governo quer e outra coisa é o que os grandes precisam. Tá? Lembrando que o governo não quer volatilidade, mas os grandes sim. Então a linha vermelha também precifica o nosso câmbio, que supostamente é flutuante, né? Agora que estamos olhando as duas perspectivas diferentes, também podemos observar que o que seria os grandes bolsões com a maior ação do vendedor, do comprador ou de ambos, né? Então, comparando os dois cenários, conseguimos identificar os pontos que iremos mudar a expectativa e atualizar o contexto com as variáveis novas. Tá? E é isso que serve a gente ir formatando, né, o nosso modelo para a gente se situar durante o ano conforme o mercado for passando de janela por janela, né, e de patamar por patamar. Bom, mas e aí? O que a gente faz com isso? Então, novamente, fazemos os mesmos procedimentos. Os dois contextos simultaneamente no gráfico, né, em uma visão macro, apresentam 6 janelas livres, com pouca interferência dos suportes e resistências para a referência. Então, reparem ali que a gente tem basicamente 6 janelas livres, e agora eu estou falando 6 janelas porque a gente está falando de contexto já misturado, a gente está falando de tanto de janela como alta, tanto como janela de baixa, mas de uma forma distinta, né? Então, nesse caso, a gente teria, né? Se o mercado sobe e desce, a gente tem 6 possibilidades de fazer as operações, né? Ou pelo menos fazer a contextualização, né, do mercado e de como nós estamos perante ele, tá? Então, levando em consideração o contexto de estresse aliado com o contexto de normalidade, teremos forças compradoras muito mais fortes quando o dólar iniciar uma tendência altista, tá? Então, nesse caso, o que nós conseguimos ver, se misturar todos os pontos que nós julgamos importante diante de um contexto, é que o mercado para cima do 580 ele tem uma vida mais fácil. E aí a gente viu isso tanto na queda, né, no início do ano, e a gente também pode ver isso no restante do ano. Tá? Então, por isso que é importante pegar todos os contextos, saber separar os contextos de estresse, de normalidade e também dos dois juntos. Claro que nesse momento o mercado está no lugar onde não dá para a gente olhar um contexto igual, até porque ele entrou no modo natural, né? Ele entrou numa situação de câmbio tranquilo e é assim que a gente precisa ver com melhor, né? Ou com mais eficiência, com mais carinho, né? Então o que a gente vai olhar por enquanto, né? O mercado onde está nesse momento a gente olharia o mercado tranquilo, porque ele está dentro do espectro de um câmbio ainda tranquilo e controlado, tá? Então, o 5.580, ao ser superado, abre uma possibilidade de atingir o alvo no 6.017, tá? O 6.017 é um alvo da tendência compradora, né? No caso aí da superação do 580. O 5.526 é o suporte desse contexto, né? Então ele está um pouquinho abaixo ali do 580.
Então ele é o suporte desse contexto, dessa janela de alta. E enquanto não for perdido, tá? Quando ele entrar naquela janela, enquanto ele não for perdido, valida a tendência de alta, né? E bastante forte, uma alta bastante agressiva, né? Então, o 6017 também é é o suporte mais alto e um gatilho para uma situação de extremo estresse no mercado cambial brasileiro. Então, quando o mercado atingir ou se atingir o 6017, se fizer um pullback acima do 6017, então, ele já fugiu muito do escopo de um câmbio tranquilo, e aí o que resta para a gente é simplesmente olhar um câmbio estressado. E nós sabemos o estado dele, né? Então, o mercado passando ali o 580, nós sabemos que o mercado está super estressado, né? Que alguma coisa está acontecendo que está fugindo do controle, tá? Algo está fugindo do controle. O 4.962 temos a janela mais baixa, que vai até aquele 4.770. O 4.770 é o suporte de contexto que pode validar o pullback de fundo anual, caso seja acionado, tá? Provavelmente, então, vocês viram o 4.669, tá? E por que que eu estou falando do 4.770 ou 4.773, tá? Tanto faz ali, tá? Mas, e vocês não viram eu falar do 4.669, tá? Ele sim, ele aparece em todos os nossos estudos, mas lembre que nós nós não temos subsídios contextuais ou de pano de fundo para que o mercado fique ali no 4.669. Se o mercado chegar no 4.669, nós olhamos o 4.770, porque nós vemos aquele ponto como uma região de mínima anual. Tá? Então, se o mercado cair até ali, provavelmente não faremos venda abaixo do 4.600 e o 4.669. Tá? Então, nós não temos operacionais para fazer aquilo ali. Nós não esperamos isso, nós não vimos fundamentos, né? Nem contextuais, nem de pano de fundo, e também, por análise quantitativa, também nós não temos subsídios para fazer vendas abaixo do 669, tá? Então, o 4.770 ou 73 ali, a gente vê como um pullback. Então, a gente vê a janela mais chegando ali no 470, no 770, a gente vê como um ponto de compra. Então nós esperamos ele ir lá no 4.669, passar, né, na compra acima do 4.770, fazer esse pullback, e aí a gente basicamente vira um consenso de que nós vimos a mínima do ano. É difícil? É, mas como eu disse para vocês, essa possibilidade ela existe. Tá? Então é bom que a gente tenha isso no nosso estojo de ferramenta. Tá? Então, como o objetivo é é a consciência situacional, né? Nós não vamos olhar as micro janelas, que são muitas e literalmente elas estão entre linhas. Né? Literalmente elas estão entre linhas. Para operar o mercado cambial, precisamos refinar as análises e buscar uma maior precisão. Então, precisamos alinhar as expectativas com a realidade. A expectativa que temos do dólar pode acontecer. E isso seria muito bom para a gente.
Porém, a única garantia que temos do futuro é o que nós programamos para fazer diante das circunstâncias, tá? A melhor previsão é aquela que só depende de nós. É o jeito mais fácil de acertar o futuro. Então, diante dessas premissas, escolhemos os gatilhos, preços, patamares que são importantes na nossa tomada de decisão. O gráfico que vocês estão vendo agora mostra os patamares operacionais que escolhemos como gatilhos. E não confundam contexto operacional com patamares operacional. Não confundam contexto operacional com patamares operacional. Contexto é um meio externo, algo que nós observamos e não controlamos. Patamar é um preço, um valor, um range que nós controlamos, escolhemos ou até mesmo modificamos. Ou seja, patamar é o que temos controle. Então, esses são os preços que vamos agir. Então, nós não queremos agora mais saber onde nós estamos. Na mão de quem nós estamos. Então, agora nós queremos ação. Tá? Então, esses são os preços que vamos agir em qualquer situação. Tranquila ou estressada. Tá? Então, o gráfico de patamares tem similaridades com o gráfico de contexto. Tá? Os patamares operacionais foram organizados por ordem de validade para compor um cenário coerente entre os patamares. E também organizamos na tabela com a ordenação por valores decrescentes, né, seguindo a lógica de suporte e resistência. Tá? Então vocês vão ver aí todas as ordens de validades, o que forma o gráfico, e na tabela ao lado vocês vão ver eles na ordenação decrescente, simbolizando o suporte e resistência. Tá? Então vamos lá fazer a mesma coisa que nós fizemos antes com os outros. Então, por se tratar de uma análise operacional, damos mais importância à capacidade de cada preço responder como suporte e resistência para a formação das janelas. Tá legal? E para nos auxiliar em cada evento, né, cada evento gatilho, ou seja, cada toque em cada preço, em cada valor que a gente colocou como um patamar operacional, né? Então a gente usa outros números referenciais para um suporte na análise mais fina, né? E quando a gente fala em suporte aí, a gente tá falando num suporte auxiliar, tá? Não num suporte de gráfico como o antagônico resistência, mas sim para nos auxiliar, né? Então a gente usa outros preços também para nos auxiliar nisso. E conforme vocês podem analisar no gráfico, esse de fato é um gráfico onde, sendo mais popular, houveram ordens, né? Ou onde haverão ordens, tá? Porque isso sim são patamares operacionais. Tá? Então, essa é a forma mais fina, né? E é a forma mais próxima de realmente utilizar um book de ofertas, tá? Então esses são os pontos que realmente nos interessam e são
extremamente importantes. Então, como eu disse antes aqui, sobre preços auxiliares, nós também vamos olhar esses preços auxiliares. E aí, novamente, eu trago para vocês mais informação. Então, com esses números, temos a dimensão dos movimentos e conseguimos programar melhor as nossas operações, conseguimos medir o risco, visualizar a tendência, calcular nossos alvos, né, e, consequentemente, né, os nossos stops. Mas é nesse exato momento que paramos para observar esse gráfico com um pouco mais de cuidado, tá? Se o mercado o respeitasse com exatidão, tanto nos preços como na tendência, seria muito fácil para nós, tá? Então seria maravilhoso. A nossa crença é que tudo vai dar certo. E é por isso que nós fazemos essa análise e todo esse estudo que passam dos 30 dias. Tá? É justamente para criar essa crença de que nós fizemos tudo corretamente e que tudo vai dar certo, né? Que o mercado vai caminhar exatamente como o nosso estudo. Mas em caso de incoerência entre o que nós projetamos com o mercado, né? Então, o que nós projetamos e a realidade que o mercado nos apresenta, né? Em caso de incoerência, nós temos mecanismo para ajustar a nossa expectativa à realidade. Então, apesar da predição estar organizada mês a mês, se não houver sincronia entre o preço do ativo com o patamar do estudo, né? Ou seja, ele não conseguimos desenhar exatamente o gráfico do dólar, então procuramos o patamar com o valor mais próximo, encaixamos um no outro. Então, a mesma coisa acontece com o contexto. Os contextos, eles não são importantes o tempo todo. Tá? As janelas de contexto, elas são importantes quando o mercado chegar ali e se apresentar. Se o mercado não chegar num contexto de câmbio estressado, por que eu vou olhar o contexto de câmbio estressado? Isso ainda não faz muito sentido. Desse modo, a gente tem esses preços referenciais também para trabalhar com os nossos patamares operacionais. Nós temos esses preços referenciais de patamares operacionais. Virou uma complicação? Virou. Mas só entenda que isso que vocês estão vendo no momento são preços, né? São patamares que vai te auxiliar caso aquele gráfico anterior não se ajuste, tá? Você não sabe exatamente onde você está, né? Só o contexto, mas o contexto é grande e você quer operar. Então, se você não souber o ponto, você vem aqui e encaixa. Por exemplo, digamos que o mercado, nesse começo do ano, ao invés dele cair, ele começasse a subir. Então, a gente não teria o mercado entre 660, né, 5.660 e 5.357. Nós teríamos o mercado ali perto já dos 771, 740 ou os 5.959. Então é ali que a gente iria olhar em janeiro se o mercado sobe, tá? Então nós iríamos olhar para o mês que está marcado como junho, tá? Porque o mercado estaria trabalhando ali. Então, se a gente está falando de defesa de interesse, o player ou o grupo de player que agiria, que quer um dólar alto para vender, ele agiria em janeiro, não em junho, como a gente supõe que ele deva ir. Tá legal? Então, existe esse gráfico
Aqui, então, a gente tem o V1, o V2, o V3 e o V4, eles são justamente para você ajustar o mercado caso ele precise. Então, é uma régua de ajuste aqui que você vai usar como referência. Se o mercado fugir, se o mercado fugir, você acaba utilizando o range aqui, né? Então, uma palavra que vocês já conhecem, vocês vão ajustar ele a algum range aqui que está no gráfico, tá? Porque o contexto ele provavelmente vai respeitar, tá? Então ele vai estar diante de um contexto e vai respeitar os patamares que estão alinhados a um contexto, tá? Então, vocês devem estar se perguntando o que é V1, o que é V2, o que é V3 e o que é V4, tá? São apenas valores. Os valores de patamares operacionais, tá? Aquele gráfico que vocês viram anteriormente, ele é esse V1, o azul claro, tá? Então ele é esse, né? O V1 é aquilo que vocês já viram no gráfico anterior. O V2 ele sofre uma pequena variação, tá? Mas ele justamente abre um range ali de que se ele não respeitar exatamente o número, nós nos balizamos ali nesse balanço entre um e outro, né? Alguns lugares são mais altos, outros mais baixos e outros são exatos, tá? Por exemplo, se a gente olhar o patamar de maio, nós temos o 5.478 como V1 e nós também temos o 5.478 como V2. Então isso quer dizer que ou nós acertamos o 478 na lata, tá? Ou trabalhamos ele como um ponto exato, estrito, né? Então qualquer pullback acima do 478 ou qualquer pullback abaixo do 478, a gente teria autorização para trabalhar, tá? Se fosse fazer essa operação. Claro que aí você pode ajustar a uma estratégia e aí esse número ele se torna também referencial, né? Você, pô, eu vou só comprar e só vender no 478, não. Às vezes você usa um outro indicador, por exemplo, um OBV, uma banda de Bollinger, um envelope, enfim, tá? Então ele vai ser um ponto de referência para você também. Porém, né, o grupo de trabalho que ele tem, os preços auxiliares que ele tem, o 478 é o 273 e o 683, né? Olhando aí para o mês de maio, que é o exemplo que a gente está dando. Agora, se o mercado trabalhar justamente dentro do que nós estamos propondo como preços e tendência, e ele seguir a validade dos preços, seguir a sequência dos preços que nós colocamos, então isso significa que nós estamos trabalhando muito e provavelmente a gente deve acertar o final do ano. Não com o movimento, mas até lá, se todos os grupos de players conseguirem desenhar o mercado como nós desenhamos, isso significa que nós estamos pensando como eles. Se nós estamos pensando como eles, por mais que haja uma reviravolta no terceiro trimestre, a gente tem uma possibilidade enorme de prever quais serão as reações daqueles que têm o poder de mudar o mercado. Porque nós já acertamos pelo menos 50%. Né? E eu espero que nós cheguemos no segundo semestre com uma boa taxa de acerto. Tá? Porque aí sim, nós temos apenas dois trimestres, né? Então, eu acho que eu falei semestre, mas seria os 2 primeiros trimestres, né? Se nós acertarmos os 2 primeiros trimestres, significa que se não acertarmos o terceiro trimestre, né, provavelmente a gente consegue acertar o quarto trimestre, tá? E sair aí com pelo menos uns 75% de acerto dentro do trimestre. Então,
V1, V2, V4, V3 e V4, né? Ele mostra patamares diferentes, né? Que são referenciais, mas eles também são exatos, tá? Então eles não trabalham parecido com o contexto, então eles são mais exatos, tá? Então são números mais precisos. Então nesse e nos próximos gráficos, a representação em forma de linha com, com a legenda V4, né, representa o nosso teto operacional, assim como a representação gráfica de cor laranja com a legenda V3 representa o nosso piso operacional, e essas linhas são importantes para ilustrar justamente os limites em que nós faremos nossas compras e vendas. As barras representam os nossos preços dos patamares ou referenciais, e são exatamente os que mais nos interessam, né? Os preços que estão nas barras são os que mais nos interessam. As avaliações trimestrais são focadas no contexto operacionais de preço, né? Mas olhando de uma forma mais estrita, olhando para os patamares, tá? Então a gente mistura os dois conceitos para começar a chegar em operacionais, né? Que é a nossa ideia. Temos o primeiro trimestre, que é onde ajustamos nossos termômetros dentre todos os contextos, embora o evento mais importante seja a eleição, devemos nos atentar se há realização de lucro no primeiro trimestre. Então, nos relatórios de atualizações trimestrais, relatamos que havia uma grande probabilidade de ser baixista, e o momento nos mostra que estávamos certos, né? Então, esperamos que termine assim, né? Até março continue assim. Então, nesse primeiro trimestre, os valores operacionais nos mostram que o cenário é predominantemente baixista, né? O 5,660, o ano abriu acima desse patamar, e enxergamos que o teto deveria ficar abaixo desse preço, né? Caminhando ao menos aos 5,509, que na sua perda deveria caminhar em direção ao piso, o 5,028, que também é o último objetivo esperado nesse trimestre, né? E com uma expectativa que seja alcançada, teria uma boa assertividade dentro da nossa análise. No segundo trimestre, né, o mesmo não esperamos para o segundo trimestre essa tendência baixista. Né? No primeiro momento, enquanto as alianças políticas se formam e as pesquisas se intensificam, os eventos em que vamos prestar atenção é a geração de emprego americano e a dinâmica dos juros por parte do Fed, né, o Banco Central americano. O aumento nas taxas de juros pode dar início a uma tendência altista na moeda brasileira nesse segundo trimestre. É um ciclo mais que natural em ano eleitoral, onde todos querem mitigar riscos desnecessários. Caso o Brasil não pague o risco, ou seja, elevar a taxa Selic, né, onde seja satisfatório para o investidor que está aqui no Brasil, há sim motivos para uma evasão de capital. E isso a gente está falando desde o começo, né? O movimento ideal é um dólar que já tenha percorrido um caminho de realização. Então, nesse segundo trimestre, é importante que o mercado já tenha
chegado ali naquele 5,028, né? E estabelecido a mínima do ano num cenário normal, natural e tranquilo, tá? Então 5,028 aí seria exatamente esse ponto de mínima anual, mostrando que o mercado pode estar trabalhando ah, num, num, num contexto bem tranquilo, tá? Então isso significa que precisamos de um contexto onde a moeda americana tenha perdido os nossos pisos operacionais, que é o 140, e esteja em um caminho de retomada, né? Novamente voltando acima do 140. Tá? Então, 5028 precisa ter um pullback comprador, assim como o 5154, que também precisa de um pullback de confirmação, né? Mas que também sustente uma tendência de alta para superar o 253. O mês de maio, nesse cenário, né, é importante porque pode sinalizar um estresse se o preço de referência fosse superado com um volume acima do normal. Tá? Então, lembrando que o nosso preço operacional de maio é o 5,478, né? Um patamar aí mais importante que a gente vai ter para o trimestre, tá? Então, mês a mês, cada mês tem o seu, tá? Mas para maio, a gente julga aí que o 5,478 ele é o símbolo de uma transição, tá? Onde o mercado esteja querendo pegar aquele 5,580 para subir. Num terceiro trimestre, esperamos um cenário um pouco mais estressado na corrida política, com os números de pesquisas mais estáveis e o uso das últimas cartas, né, que cada que cada que cada competidor vai ter aí em suas mãos, né? E no terceiro trimestre, né, no mês de agosto, que dá início à propaganda eleitoral nas mídias tradicionais, digitais, né? E os debates. Então, o mês de agosto aí começa a se tornar bem importante, já no início desse terceiro trimestre. E aí temos dois vetores principais nessa corrida política, que é o Bolsonaro e o Lula. Uma terceira opção não me parece plausível até o atual momento, tá? Eu acho que isso não vai acontecer. Então é possível que o movimento do dólar seja coerente com a projeção dos nossos estudos e uma tendência trimestral vendedora fique visível, tá? Se tudo isso acontecer, se seguir tudo isso, a gente assim, também não se surpreende, tá? Porém, assim como nos anos anteriores, né, precisamos fazer atualizações para validar a possibilidade, né, de cada trimestre. Então, quando a gente chegar ali no terceiro trimestre, esse estudo pode estar um pouquinho não defasado, mas desgastado, tá? E aí a gente precisa de uma revitalização para colocar alguns dados em dias, tá? Então, o terceiro trimestre, ele se torna muito importante porque nós vamos acertar ele ou nós vamos errar ele, e aí, lógico que existem as duas opções, né, apenas, mas aí a gente quer dizer que ou nós acertamos ele na lata e assim, a gente acaba surpreendendo o mercado, porque se nós acertarmos o terceiro, é possível que nós acertamos o quarto, tá? E até lá a gente teria bala na agulha para tentar acertar o quarto, ou corrigir o quarto, porque se qualquer contexto mudar e nós acertarmos 3 trimestres, tá? E um quarto trimestre seria a fichinha, tá? Para a gente fazer uma análise ali e colocar todo o nosso estudo em dia com tal precisão, tá? Então, no 5
5.853 como teto operacional para esse período. O 5.329 é o patamar que acreditamos ser o piso dele, né? E se houver uma confirmação desse movimento, passamos a pensar em um período de acumulação. Então aí a gente já começa a desenhar um novo contexto, né? Então, ou deixar variáveis abertas para avaliar nesse terceiro trimestre, que é se o mercado começar a violar alguns patamares e não for, né? Então, no finalzinho ali do terceiro trimestre, se o mercado não for até aquele 329, tomara que ele não ultrapasse ali o 680, ele vai estar dentro do esperado. Tá? Agora, se ele passar o 680, bom, aí a gente já começa a ficar de olho naquele 853, porque é o teto do trimestre, e aí o mercado vai estar estressando para um último trimestre. Tá? Então, esse tipo de análise, tá? A gente já consegue ir desenhando o que pode acontecer e o que nós vamos avaliar quando chegar lá, se chegar lá nesses termos, tá? Então, quarto trimestre. No quarto trimestre é o trimestre eleitoral, né? A probabilidade é que todos os interesses já estejam alinhados e a precificação também. Tá? Aliás, esse é o trimestre dos lucros no câmbio, né? E não mais de apostas, tá? Ou manutenção de posições e também não apostas. Tá? E aí, quando a gente está falando aposta, claro que são possíveis posição ou interesse de posição. Geralmente ali, quem quer apostar no quarto trimestre, numa posição no quarto trimestre, começa em setembro. Então, no dia 2 de outubro, teremos o primeiro turno, e a partir do terceiro, de 3 ou 4 de outubro, retornaremos às propagandas eleitorais, né, para um segundo turno. O câmbio é suscetível às variações, principalmente se a relação das urnas forem muito diferente das pesquisas, tá? Então, lógico que a gente tem as pesquisas de boca de urna, tá? Mas se as pesquisas anteriores tiverem muito diferente da boca de urna ou até da, da contagem oficial, tá? Aí a gente tem uma variável onde sim o câmbio fica suscetível, tá? Então esse é um evento que pode levar a uma mudança rápida no preço do dólar, se houver essa divergência. Até porque é um assunto que a gente já conhece e já sabe como os dois lados lidam, tá, com isso. Tá? Então a gente sabe que isso é uma boa manchete, uma boa notícia e fatalmente isso vai mexer no preço do dólar. Tá? E aí eu não vou entrar no aspecto de mudar valor de dólar, mas preço, sim, vai mudar. Então, no último dia de outubro, dia 30, o Brasil retorna às urnas para decidir a presidência do nosso país. Provavelmente, né? Então, provavelmente teremos aí o segundo turno. Tudo encaminha para o segundo turno, então é o que a gente conta com o segundo turno. Tá? Então, a gente já está contando com o 30 de outubro. E em um cenário ideal, teríamos apenas a precificação do próximo governo com o dólar trabalhando nos valores que foram já precificados. Tá? E isso seria um cenário de câmbio normal, de câmbio tranquilo. Tá? Então, num cenário ideal, teríamos apenas esse tipo de precificação e não o mercado estressando para varar os R$ 6. Então, nesse movimento trimestral, a expectativa é que
5.452 estabeleça o teto operacional, né? Assim como o 4.934 nesse período seja o piso, e aí a gente tá falando de expectativa, né? Os nossos números absolutos, os nossos patamares operacionais exatos, né? Vai estar ali na casa do 5.261, 5.263 e o 5.173, tá? Em dezembro a gente abre um pouco, né, mais esse range entre o V1, né, o V1 e o V2. Então ele fica de 173 para 402, então ele fica um pouquinho longo, né? E aí a gente teria, né, operações um pouquinho mais apertadas, mas se tratando de dezembro é até legal de operar nesse cenário, principalmente se respeita que nós temos aí um carinho pelo 5.478, que pertence ao terceiro trimestre. Bem, deixa eu ver se eu tenho aqui mais um gráfico para vocês. Não sei se eu tenho. Sim, eu tenho. Bom, o que você o que você fala não é tão importante quanto o que você faz, tá? Então é isso que a gente leva como uma das premissas na análise quantitativa comportamental, tá? Então essa frase eu acho que é nossa, tá? O que você fala não é tão importante quanto o que você faz, né? Porque nós olhamos justamente as suas ações e não o que você expressa com palavras, né? Então com base no comportamento de mais de 50 fundos multimercado aqui no Brasil, essas são as apostas no Brasil, né? Então, a linha azul são os que apostam em uma bolsa brasileira forte em 2022, né? Ou seja, os otimistas, a linha azul é dos otimistas, e a gente está falando de bolsa, a gente já não está falando de dólar, tá? Nesse caso aqui. Então, a linha azul são os que apostam na bolsa. E em vermelho temos os pessimistas, aqueles que olham a bolsa com bastante desconfiança, tá? Então não importa o que os tais gestores falam no Twitter, mas o que fazem em suas carteiras em anos tranquilos e turbulentos, tá? É o que nós prestamos atenção para concluir algumas coisas, né? Então não é tudo, não é todo o nosso material, não vem daí, mas essa é uma grande parte e a gente sabe que muita gente fala e prega o que não faz. Talvez seja para mascarar o mercado, seja para enganar o mercado, talvez, não sei, tá? Mas esse é um retrato uh, das apostas de alta e apostas de baixa para o mercado. Então, parece que tem uma galera bem pesada que não aposta muito na bolsa e uma outra aposta, mas não é com tanta intensidade, tá? E aí a gente vai ter que ver isso, né? O que acontece, o que vai acontecer de fato dentro do, da bolsa e com o dólar, tá? O que a gente viu foi justamente esse movimento, né? Nós vimos uma retomada que seria uma retração ali, a gente consegue ver essa retração, né? A queda até abril, aí maio também, até abril tem uma queda ali, maio se estabelece, né? Ele acha um patamar e depois ele faz uma pequena saída. Isso olhando os pessimistas, né? Então os pessimistas recuam um pouquinho. E aí a gente poderia dizer que os pessimistas, eles eles estão olhando mais o dólar, né?
Porque o fato é que se ele não aposta tanto na bolsa, um provável ativo onde ele vai trabalhar é o dólar, tá? Então esse é um gráfico que talvez interesse vocês para que de uma certa forma dê algum tipo de insight, tá? Isso daqui a gente fez uma avaliação com mais de 50 que são bastante rentáveis. Bom, então, pessoal, nós encerramos por aqui, né? Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco vendo esse estudo anual, tá? Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer bastante coisa, como que a gente vai agir em cada ponto, em cada patamar, como olhar cada contexto, como olhar as janelas dos contextos, como olhar as janelas dos patamares e onde a gente vai se expor, né? Olhando esses pontos e tentando aproveitar ao máximo as tendências. O viés é parte da gente, não dá para trocar isso, não dá para tirar. A gente considera uma ferramenta importante e é isso que a gente traz para vocês, tá? Então toda análise ela tem um viés, ela tem uma opinião, tá? Porque é desse jeito que nós fazemos e claro que nossos vieses são pautadas por dados e isso no momento só o que pode tirar esse viés ou trocar esse viés são mais dados novos. E aí algumas dúvidas nós temos ali como quem foi que vendeu, por que vendeu, será que precificaram o Bolsonaro em 2021 ou não, tá? Então essa, por exemplo, é uma dúvida nossa, não conseguimos achar essa resposta, então a gente fica na procura e isso é um tipo de coisa que podemos usar ou não. No momento, o nosso viés quanto à resposta para essa pergunta é que não sabemos ao certo, mas nós vamos apostar que não fizeram isso, porque fazer isso é uma aposta muito louca, muito absurda dentro do contexto que nós estamos vivendo, tá? Se fizeram isso, existe uma parte boa, né? Porque significa que de algum modo o Brasil pode se acertar em 23, tá? Ou segurar 23, 24, não ter impeachment de presidente e o Brasil seguir aí se arrastando como país de terceiro mundo, mas se equilibrando na corda bamba econômica que é o nosso atual momento, na verdade desde sempre. Então eu deixo aqui o meu grande abraço para todos vocês, espero que a gente tenha suprido todas as expectativas, já que demorou tanto tempo e vocês esperavam tanto por esse momento, tá bom? Então um grande abraço a todos e até breve.